Tudo bem, povo de Deus? Essa é a segunda parte do vídeo. Nós estamos pregando em João capítulo 16, versículo 33. Jesus diz: eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós já vimos na primeira parte deste vídeo, desta mensagem, que Jesus ele não nos deixa enganados. Ele nos revela antes de acontecer, para que quando aconteça, nós não fiquemos perplexos, assustados e atemorizados. Segunda coisa que ele nos ensina, para tirarmos o foco da tribulação, para tirarmos o foco do problema e focarmos nele, pois ele é a paz que nós precisamos. Só ele tem a paz que esse mundo precisa. E em último lugar, nós analisamos também na primeira parte que nós não estamos sozinhos. Ele não nos deixa só. Ele está conosco. Ainda falando de tribulação, nós podemos dizer que a tribulação não é um fim em si mesma. E por que será que Jesus permite passarmos por aflições, por tribulações, por provações? Queridos, eu sei que já falamos na primeira parte que se nós habitamos esse planeta, se somos seres humanos, é bem possível que nós já passamos por algum período de tribulação, talvez estamos passando ou iremos passar. É bem provável que você nesse exato momento esteja vivenciando situações das quais você possa dizer: meu Deus, que tribulação. Então Jesus, ele não nos deixou enganado, ele nos revelou, mostrando que no mundo tereis tribulações. Então por que nós passamos por tribulações? Por que Jesus permite passarmos por tribulações? Queridos, essa explicação só Jesus vai poder melhor elucidar para você. Mas fato é que muitas das tribulações, elas vêm para nos ensinar, para nos amadurecer. E também a oportunidade que Deus nos dá para crescermos nele, para podermos ter experiência em Deus e naquilo que Deus está nos direcionando. Para tanto, eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Eu estou usando aqui a versão Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem em nós a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. Então eu disse, a tribulação não é um fim em si mesma, e muitas delas vêm para nos ajudar a crescer. Por exemplo, tem muitas coisas hoje que nós percebemos que é inserido em certo conflito, em certo momento de tribulação e aflições, e ao final aquilo torna melhor do que o que estava. E se não fosse inserido nessa tribulação, nessa aflição, o resultado não seria o mesmo. Por exemplo, você que está me ouvindo aí, analisa bem o que o padeiro faz com a massa de pão. Ele pega aquela massa, ele mistura os ingredientes, ele amassa ali, depois bate e passa no cilindro várias vezes até chegar ao ponto que ele quer. Porque senão o pão não vai ficar saboroso, não vai ficar gostoso, não vai dar o resultado esperado. Por exemplo, nós também percebemos, através das Escrituras inclusive, que Deus fala que nós somos pó da terra e que nós devemos ser vasos de honra para Deus. E quando fala em vaso, existem vários tipos de vaso. Vou destacar um, que é aquele feito de barro. O vaso de barro, para que ele fique bonito, para que ele fique perfeito, o barro precisa ser misturado. Se não misturar direito aquele barro, ele não vai ter uma mistura homogênea. E não tendo a mistura homogênea,
na hora de se fazer o vaso, esse vaso ele vai despedaçar e ele não vai aguentar quando for inserido ao fogo, porque no final ele será inserido ao fogo para depois ele ter ali o resultado esperado pelo oleiro, pelo artesão. Então veja, às vezes tem tipos de vasos que para ele ficar bonito, como você tem acompanhado, tem visto, é colocado vários tipos de matérias diferentes ali e mistura uma a outra até formar uma massa bem homogênea. E quanto mais bate, quanto mais pisa, quanto mais amassa esse barro, mais homogênea será a massa e melhor será o resultado deste vaso. Se não for misturado, pode ser que esse vaso ele não quebra, ele não se desfaça, mas aparecerá nesse vaso algumas trincas, algumas rachaduras que ele terá de ser descartado, terá de ser quebrado e jogado fora. Então, queridos, algumas coisas nós analisamos que quanto mais é amassado, quanto mais é misturado, quanto mais é inserido a exaustão, melhor será o resultado dessa matéria e o produto final será ainda mais bonito. Para nós, talvez o exemplo seja meio que esdrúxulo, mas você entende o que eu estou querendo dizer. Que para nós, Deus tem dado uma missão para cada um. E para cada um, o agir de Deus é diferente. E também as provações e tribulações que vêm é diferente sentida em um e é diferente também sentida em outro. Então nós não sabemos, mas fato é que quando nós aproveitamos aquele momento de tribulação, sem murmurar, sem reclamar, mas nós focamos em Cristo Jesus, com ânimo, o resultado ao final será bom. Ou aquela tribulação ela vai sair rapidamente, ou mesmo com ela, mas nós vamos estar crescendo, produzindo e jamais seremos afetados e abatidos por aquela aflição ou tribulação. Mas, de certo modo, de uma ou de outra maneira, ao final, nós estaremos mais experimentados, nós seremos mais experientes e nós podemos dizer, nesta tribulação, eu não serei vencido mais. Nesta aflição, eu jamais serei vencido, serei perturbado e não deixarei o meu coração se levar ao abatimento de tal maneira que eu não consiga dar o resultado que Deus espera de mim. Então aqui nós percebemos que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações, ela produz em nós a paciência. Tem outras versões que diz, produz em nós a perseverança. Ou seja, a tribulação está vindo e nós estamos produzindo. A tribulação está vindo, está tentando nos assolar, mas nós não deixaremos levar pela tribulação. Com a tribulação ou não, nós continuaremos crendo, continuaremos com os nossos olhos em Cristo Jesus e, por sua vez, também continuaremos avançando. Então, a tribulação, segundo Paulo descreve, ela produz em nós a perseverança ou a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. Então veja, a tribulação, ela tem o poder de nos colocar em um outro patamar. Quando? Quando não atentamos simplesmente para ela. Quando não focamos simplesmente nela, mas continuemos com o nosso foco, o nosso olhar em Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos ajuda, porque Ele diz que nós não estamos só. E quando menos esperamos, nós saímos da tribulação e subimos de degrau. Nós entramos no degrau da paciência. E quando nós não deixamos focar apenas o nosso olhar na tribulação, essa paciência vai nos levar a um outro nível. Não que iremos sozinhos, mas como Cristo está conosco, Ele não tem deixado-nos só, Ele vai nos levar a um outro nível. Qual é o nível? O nível da experiência.
Eu quero dizer para você, nenhum profissional hoje é contratado por uma empresa renomada se ele não tiver experiência. Não tem nenhum trabalho feito. Não tem nenhum projeto científico executado por ele. Nem que ele tenha simplesmente comprovado de que aquilo ali dá certo. Se ele não tem experiência, ele fica sempre em segundo plano. O cristão que não tem experiência com Deus, ele não tem maturidade. Ele não tem autoridade e propriedade para falar, para agir e para interagir. Querido, nós precisamos sim de experiência, pois são elas que nos dão maturidade. Paulo, quando escrevia para o pessoal de Corinto, ele dizia que eles eram meninos na fé e que eles deveriam receber só leite. O leite é muito bom e saboroso e faz parte da alimentação de vida quando nós somos crianças, quando nós somos bebês. Mas já que nós não somos mais criança, nem bebês, então nós devemos receber uma comida mais sólida. E espiritualmente falando, se não temos maturidade, não temos experiência, nós vamos ficar sempre na mesmice. É por isso que tem pessoas que até conhecem a Deus, conhecem as Escrituras, mas ela só vive da experiência dos outros. Ela simplesmente rejeita as provações e tribulações que vêm com reclamação, com murmuração. Se isto é o que está acontecendo com você, mude o teu comportamento. Diz assim para Deus: Deus, está doendo sim, mas eu continuo crendo no Senhor. Eu estou sofrendo sim, até mesmo chorando, mas o meu foco, o meu coração está no Senhor. E o Senhor vai me dar paz. Essa luta não é para me matar, é para me tornar mais forte. E você vai sair mais forte em nome de Jesus Cristo. Experimentado, maduro, pronto para os desafios e para realizar o que Deus tem para você. E diz mais, segundo o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, 3, 4 e o 5. O 5 diz que a experiência produz em nós a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. Querido, se você é nascido de novo em Deus, gerado pela fé, através de Cristo Jesus, então você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual. Então a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito que é dado. Se você é espiritual, você recebeu de Deus esse Espírito, que jamais é confundido e não vai deixar você viver em confusão. Mas você vai saber exatamente qual é o teu lugar no reino. Você vai entender exatamente as circunstâncias em sua volta, o que está acontecendo, o porquê, e ninguém precisará te dizer nada, mas você vai entender, porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que te conduzirá em toda a verdade. Então não seja confundido, não fique perplexo, não coloque o teu olhar apenas na aflição e na tribulação, mas foque em Cristo, foque na fé e no amor de Deus que foi derramado em seu coração pelo Espírito que nos é dado. Então, querido, tribulação não é um fim em si mesma. Talvez nesse exato momento de conflito e de tribulação que você esteja vivendo, Deus está te dando a oportunidade de crescer, porque segundo o que descreveu Paulo, a tribulação, ela nos leva a termos experiência. A experiência vai nos levar à esperança, e a esperança não traz confusão. Nas palavras de Paulo ele diz, nós gloriamos nas tribulações, porque a tribulação, ela produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, meu irmão, creia no Senhor, creia na palavra, seja firme, persevere, continue, porque Deus é com você. Você não está só. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.